Fux faz justiça para os réus do 8 de janeiro e humilha o STF inteiro. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te contar agora, porque o que o ministro Luiz Fux acabou de fazer no Supremo Tribunal Federal é raro e é gigante. E o que ele escreveu para justificar deveria ecoar nas paredes de todo o tribunal do país. A Gazeta do Povo publicou que o Fux votou para reverter a condenação de 10 réus do 8 de janeiro. Dá uma olhadinha aí nessa matéria. 10 pessoas que ele mesmo tinha votado para condenar na sessão original quando ele integrou a maioria do tribunal. E ele fez isso com palavras que não deixam espaço para interpretação. Olha aqui o que ele escreveu na decisão que foi reproduzida aqui nesse trecho pela CNN. O único rótulo que honra o juiz é o da justiça. Veja, o Fux dizendo, o único rótulo que honra o juiz é da justiça, ao respeitar o devido processo legal e dar a cada um o que lhe é devido segundo a lei, observando a proporcionalidade, mandando aqui recados para os seus colegas. Esta é a coragem que hoje eu invoco ao reconhecer que o meu entendimento anterior, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitem sustentar. Realinho-me, pois, não por fragilidade de propósito, mas por firmeza na defesa do Estado de Direito. Gente, que coisa maravilhosa você ter um juiz que reconhece os seus erros, que bota a mão na consciência, que abre os olhos para a realidade, reconhece a injustiça que praticou e realinha as suas decisões ao Estado de Direito, à lei, à justiça, à proporcionalidade. Mark Twain, ele dizia que o verdadeiro vencedor não é aquele que não comete erros, é aquele que sim comete erros, mas está disposto a mudar. Luiz Fux é um verdadeiro vencedor. E eu vou decompor para você o que está acontecendo aqui. Dos 10 casos, o Fux votou pela absolvição total em 7 réus. Eram pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel-general do Exército, lá em Brasília, não invadiram nenhuma sede, não quebraram nada, mas foram condenadas por incitação ao crime e associação criminosa, e nos outros 3 casos, os réus de fato tinham participado das invasões e eles foram condenados por 5 crimes, incluindo golpe de Estado, com penas de 13 anos e meio de prisão. Para esses casos, o Fux votou pela absolvição parcial, enquanto para os outros a absolvição total, para esses casos a absolvição parcial. Foram condenadas aí apenas por deterioração de patrimônio tombado, com a pena de 1 ano e 6 meses. Então veja a diferença nesses casos em que ele revisou parcialmente a condenação. A diferença foi entre 13 anos e 1 ano e meio de prisão. Essa é a dimensão da injustiça que o Fux reconhece que o STF praticou. 12 anos de injustiça em relação a essas 3 pessoas. Agora, gente, a verdade que precisa ser dita. Essa decisão ela não muda o resultado prático. A maioria do plenário ela se mantém pela condenação. Até agora, apenas o Nunes Marques e o André Mendonça tinham votado pela absolvição. Com o Fux reconhecendo agora que não tinha razão para condenar a maior parte desses réus aí, agora são 3. Em um tribunal de 11, com uma cadeira vaga, são 10 ao todo. Se 3 votos votam pela absolvição ou por uma redução drástica das condenações, isso não reverte a maioria. Precisaria de mais pelo menos 2 votos para fechar 5. Um Fachin, uma Carmen Lúcia ou talvez um advogado garantista, um Cristiano Zanin, se forem ser coerentes com as suas histórias. Afinal de contas, é incoerente com a história, por exemplo, de um Cristiano Zanin, um sempre defensor do garantismo, condenar essas pessoas. É contra tudo que a advocacia sempre defendeu, é contra tudo que o garantismo sempre defendeu. E mais, é contra tudo até que os punitivistas defendem, ancorados na doutrina, nos livros. Essas condenações contrariam os princípios básicos do direito dos últimos 100, 200 anos. Aí agora a votação dos recursos vai seguir em plenário virtual até sexta-feira, dia 17. E a questão fica, será que a gente vai ter alguma surpresa? Olha, infelizmente eu creio que não. Mas o que essa decisão faz é quebrar a narrativa que o STF construiu para justificar essas condenações. Porque essa narrativa ela dependia de uma unanimidade moral, ou de uma grande, quanto mais gente se une ali, todos os ministros juntos, firmes, sem fissuras, melhor para essa narrativa. E agora o ministro que tinha votado com a maioria na sessão original, ele volta atrás. Ele admite que errou. Ele diz não dá mais para sustentar.
e ele escreve a palavra injustiça e diz que a urgência do momento o levou a decidir mal. E num voto técnico, não é um voto político como foi aquele do Toffoli quando destruiu a Lava Jato e disse que a prisão de Lula tinha sido um dos maiores erros judiciários da história do país. Não. Aquela decisão lá do Toffoli foi criticada por todo mundo porque era política, escorria a ideologia dela. Agora não. Fux, tecnicamente, ele confessa que ele errou de forma técnica, correta, e ele fala exatamente o que os juristas mais sérios do país denunciam desde janeiro de 2023, que o plenário ele julgou sob pressão política, na emoção do momento, sem individualização que cada caso exigia. Não tinha nem individualização da acusação, nem das provas. Foram condenados por uma figura inventada ali, crime multitudinário, como se a pessoa tá lá, às vezes um pai protegendo um filho, por exemplo, da bagunça, da depredação, do conflito que existiu com a polícia. Às vezes um pai protegendo o filho e a pessoa vai ser condenada porque estava lá. Uma senhorinha orando, como esse caso sim comprovado, com uma Bíblia, uma bandeira na mão, o policial legislativo dizendo elas não depredaram nada, elas ficaram orando com a Bíblia e a bandeira do Brasil na mão, e aí ela é condenada por crime multitudinário. Um cidadão que estava acampado em frente ao quartel e não invadiu nada, aí ele foi condenado pelos mesmos crimes de quem invadiu e destruiu o patrimônio público. Fux olhou para tudo isso e disse: eu não consigo mais sustentar isso. É injusto, é errado. E fica a pergunta que nenhum dos outros 7 ministros quer responder. Se Fux reconhece que a lógica da urgência produziu injustiças, por que os que votaram igual não reconhecem, hein? Me conta aí nos comentários se acha que os outros ministros vão ficar constrangidos com esse voto do Fux? Ou eles não ligam para as injustiças que causaram? Será que nós vamos ter mais uma virada de voto por aí? Alguma surpresa nessa semana? Faria bem para o STF, faria bem para a Justiça, faria bem para as vítimas dos abusos, faria bem para o Brasil. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo, o jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá.